A instauração de um PAD não é um ato livre da administração pública. Ela depende de justa causa, de um lastro mínimo, de elementos objetivos que indiquem que existe um fato concreto a ser apurado, e não apenas um boato ou uma narrativa montada. Acontece que nos últimos anos nós temos visto um fenômeno preocupante: PAD sendo instaurado com base exclusiva em denúncias anônimas, sem qualquer apuração preliminar e sem qualquer indício concreto. E parte desse problema vem da forma como muitos órgãos têm interpretado, ou melhor, deturpado, a súmula 611. Essa súmula diz o seguinte: desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Perceba como a súmula é clara. Ela exige motivação e exige amparo em investigação ou sindicância. Ou seja, a denúncia anônima não autoriza abrir o PAD de imediato. Ela permite, no máximo, que o órgão faça uma apuração preliminar para verificar se existe algum indício mínimo de materialidade. Mas não é isso que vem acontecendo. O que a gente vê na prática é justamente o oposto. PADs sendo instaurados diretamente com base em denúncia anônima, sem motivação concreta, sem diligência, sem uma checagem mínima, sem nenhum lastro além do próprio anonimato. E existe algo ainda mais grave: denúncias anônimas que não são espontâneas. São denúncias programadas, coordenadas, criadas para simular um alinhamento de reclamações, como se várias pessoas estivessem denunciando o servidor, quando na verdade é uma ação orquestrada para gerar um fundamento artificial. Isso acontece muito, infelizmente. Já recebemos casos aqui no escritório em que 3, 4, 5 denúncias anônimas chegavam no intervalo de poucos minutos, todas com a mesma linguagem, a mesma narrativa, até os erros de português eram iguais, né? A mesma construção. E isso era usado como justificativa para instaurar o PAD. Ou seja, não havia o fato, havia uma estratégia orquestrada. E o anonimato, ele vira o escudo perfeito. Ninguém responde pela acusação, ninguém aparece e ninguém é responsabilizado. Mas o servidor, esse sim, é empurrado para dentro de um processo disciplinar completo, baseado em absolutamente nada. E isso viola frontalmente o requisito de justa causa. A justa causa exige indícios mínimos, elementos objetivos, nexo lógico entre a denúncia e algo verificável, uma motivação concreta na portaria. Sem isso, a portaria de instauração nasce ilegal e tudo que vem depois já está contaminado. A administração não pode ter fé na denúncia, ela precisa demonstrar o fundamento. O dever de autotutela não autoriza o abuso, não autoriza a perseguição, não autoriza abrir PAD com base em suspeita fabricada. Por isso, quando você se deparar com um PAD que nasceu de denúncia anônima, a primeira pergunta técnica é: qual investigação preliminar foi feita? Onde está o lastro mínimo de materialidade? Se não houver resposta, não existe justa causa, e sem justa causa a portaria é nula. Em resumo, não é a denúncia anônima que é ilegal, é a forma como muitos órgãos têm usado esse instrumento para legitimar perseguições internas. A denúncia, ela pode ser anônima, mas a prova não pode.